Olá, olá, seja muito bem-vindo. Nós do Instituto Intac estamos aqui para mais uma vez, no mês de abril, dedicarmos nosso tempo a trazermos informações relevantes para as pessoas com TEA e para as pessoas que convivem com pessoas com TEA e também para toda a sociedade, porque eu acho que esse tema é extremamente relevante e todo mundo precisa conhecer um pouquinho mais sobre todos esses aspectos que envolvem, né, o transtorno do espectro autista. E hoje minha convidada é muito mais que é um amor assim da minha vida em todos os aspectos. Vamos ver, ela está entrando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. A gente vai falar hoje sobre taping terapêutico funcional. Oiê! Sua câmera tá virada aí. Oiê! Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você Que chegou, bom. que a gente conseguiu chegar aqui, né? Isso. Foi atropelado, mas conseguimos, né? A Um internet não... prazer estar mais uma vez aqui com você. Então, hoje o nosso assunto, gente, é muito importante, muito especial, porque ele trata sobre qualidade de vida, sobre bem-estar, não só para as pessoas que estão dentro do espectro, né? Mas também para as pessoas que convivem. Hoje, a terapia ocupacional ela se desenvolveu demais, né? Eu acompanho de longe, principalmente através do trabalho da Cláudia, mas é uma terapia que trabalha muito próximo, né, das mesmas coisas que eu trabalho, apesar de trabalharmos com coisas diferentes, né? Os meus pacientes, às vezes, na maioria das vezes, precisam da terapia ocupacional. No caso das pessoas com TEA, é fundamental em alguns casos, né? Porque consegue corrigir, né? E instantaneamente eu fico impressionada com os vídeos que ela me manda, porque assim, parece que apertou um botão, acabou o problema. É muito louco isso. Eu fico impressionada, porque assim é muito eficiente e é muito pouco difundido. Então, o meu objetivo com essas lives é trazer informação, espalhar para a maior quantidade de pessoas possíveis as técnicas e as coisas que a gente tem disponível para realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas, em todos os casos. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a técnica que você desenvolveu. E aí, a gente tem algumas pessoas aqui acompanhando com a gente, então, boa noite para todo mundo. E enquanto a Cláudia se apresenta, eu vou pedir para que vocês enviem aqui pelo aviãozinho, ó, essa live para ir para pelo menos umas 10 pessoas, né, gente? Para a gente ajudar a informação a chegar para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que mais pessoas possam ter acesso a tudo isso que a Cláudia vai explicar, porque sempre tem alguém que conhece alguém que precisa do que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, a gente precisa se comprometer a fazer essa informação chegar à maior quantidade de pessoas possível. Então, enquanto você fala, eu vou ali fechar a porta, que eu esqueci a Pode pedra, deixar. então meu ar não vai gelar. Tá ok. Tranquilo. Bom, em primeiro lugar, né, um prazer estar aqui novamente, participando, né, do evento e lembrando, né, que esse mês ele é realmente dedicado às pessoas com TEA, né? O meu trabalho como terapeuta ocupacional é dedicado especialmente aos pacientes neurológicos e aos pacientes sindrômicos, né? E a gente tem visto realmente que os resultados são surpreendentes. Eu desenvolvi esse raciocínio clínico, né? Eu gosto de chamar assim, porque quando se fala em método, se fala principalmente em alguma coisa que já está estabelecida, que não permite ou não aceita alterações e mudanças. E o Uhum. taping, ele é assim, especialmente voltado para a reabilitação física, né? Para a reeducação de movimentos, para o aperfeiçoamento de movimentos, e as bandagens vieram mesmo para ficar e principalmente para favorecer nesse desenvolvimento e nessa modulação, né, que a gente busca aperfeiçoar.
Hoje a gente já trabalha com 7 módulos diferentes, né? A princípio, eu me dedicava a realizar cada curso colocando no seu conteúdo muito extenso todos os âmbitos de aplicação. E com o tempo eu fui percebendo que para ficar uma coisa mais efetiva, mais bem compreendida, o ideal seria realmente que a gente fizesse por módulos, né, por partes. Então, o que a gente vai falar aqui hoje seria mesmo a apresentação do Neurotaping e do módulo Taping Kids, associando também informações sobre o módulo de reabilitação de membro superior, que esses três, eles realmente envolvem todo esse universo do TEA. E assim, quem quiser conhecer melhor, né, pode entrar no @claudiaantelo.to e seguir esse trabalho, assistindo os vídeos, observando as imagens de antes e depois, e dessa forma também acompanhar melhor o que a gente vai conversar por aqui, tá bom? Será um prazer. Certo. Muito bem. Eu queria, assim, que você explicasse. Então, explicando É. a base neurológica, como que você consegue esse Uhum. reposicionamento? Qual que é o princípio mesmo de tudo isso? E principalmente Aham. qual é o seu foco de atuação? Então, assim, para que o taping serve? O que ele faz? O que ele Uhum. possibilita, né? Porque no comecinho eu falei que muda realmente a qualidade de vida das pessoas. E muda, gente. Eu já vivenciei, porque já fui, já apliquei em mim, né? Você já aplicou em mim, no caso, em algumas questões, assim, claro que não são questões voltadas a essas questões sindrômicas, mas nossa, tipo, você tá morrendo de sinusite, colocar um tape e aquilo ali acabar em 2 minutos, assim, é uma coisa muito rápida. Então, assim, como que o taping consegue é, pegar ativar tão rapidamente, neurologicamente, no indivíduo, assim? Eu queria que você explicasse isso um pouquinho. Tá. A gente vai por etapas, então, né? A princípio, uma coisa muito importante é que a gente esteja bem informado sobre quem vai fazer essa aplicação, né? Por quê? Porque as disciplinas como anatomia para o movimento, que é uma anatomia específica que a gente estuda, a cinesiologia, a biomecânica do movimento são essenciais para um bom resultado. Então, assim, um profissional que já tem essa noção dessas disciplinas e que já estudou e que se aprofundou principalmente nessas disciplinas, ele, obviamente, terá um resultado mais bem sucedido. A bandagem, e hoje a gente divide bandagens em algumas classificações, as principais hoje são a rígida, que é, vamos dizer, a mais antiga, a mais conhecida, vamos dizer, há 30 anos atrás, mais ou menos, que era a antiga esparadrapagem, né? Então, ele é uma bandagem que não tem elasticidade. E o foco principal para desenvolver e alcançar resultados biomecânicos satisfatórios, nós temos que ter a elasticidade da bandagem funcionando a nosso favor. Então, a bandagem ela é aplicada e emite os estímulos sensoriais, tátil, proprioceptivo, tegumentar, que é recebido pelo nosso sistema nervoso central, que aí então vai promover as respostas motoras, né? De Entendi. acordo, obviamente, com a capacidade neuromotora de cada paciente, tá? Então, no caso de pacientes neurológicos, de pacientes com síndromes que têm uma repercussão secundária ortopédica,
Nós temos hoje à nossa disposição a bandagem funcional, que é aquela que apresenta elasticidade apenas longitudinal, e Uhum. temos as bandagens dinâmicas, que são assim bastante inovadoras. Elas têm uma técnica, um modo de ser aplicado muito específico, que tem que ser respeitado e que é absolutamente diferente do que a aplicação de uma bandagem funcional. A bandagem dinâmica, ela tem elasticidade nas quatro direções. Nossa, que Então, essa eu não ela promove, conhecia. assim, exatamente, ela é muito nova e a composição dela é com fibras de seda, de fio sintético, e o elástico, né? As fibras elásticas dela são nas quatro direções. Então, tanto longitudinal quanto transversal, ela faz uma estimulação mais potente, tá? Para quando nós precisamos de resultados que dependem, por exemplo, de uma liberação miofascial, né? Eu entendi. Então, assim, para cada objetivo terapêutico, hoje nós encontramos um tipo de bandagem mais apropriado, que E ainda não, não é encontrado com facilidade no comércio. 100% das bandagens, seja qual for, elas são importadas, tá? Não uhum. existe produção de bandagem, no nosso país. A gente tem que realmente pagar as taxas de importação e fazer tudo de acordo, tá? Mas inicialmente é assim que a gente trabalha, tá? Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o que importa não é só como se aplica. Então, você não precisa só saber como aplicar. Você precisa saber o ponto de início, o ponto de final, como colocar e também qual o melhor Uhum. tipo de bandagem para aquela situação específica. Então, essa Isso. multidimensional aí que você falou, de repente, para questões sinestésicas, de estimulação sensório-motora, elas devem ser as mais indicadas, então. Exatamente. O que acontece? A diferenciação das bandagens hoje em dia fazem um resultado completamente diferente um do outro. Então, assim, normalmente, quando eu vou ministrar um curso, eu apresento todos esses tipos de bandagem. Hoje nós temos, inclusive, bandagens para peles de crianças, Nossa, legal que não dá específica aquele trabalhão para tirar. e elas têm uma durabilidade muito maior, porque Hum, elas têm esse fio sintético. Então a criança sofre menos com as trocas, porque essa bandagem ela permanece por um tempo maior, realizando o objetivo para qual ela foi aplicada, né? E não há necessidade de você trocar 3 vezes na semana, por exemplo. Ela entendi. normalmente, a gente fazendo no máximo 2 trocas na semana, ela continua com uma ação potencializada, né? Isso faz muita diferença, porque às vezes a criança que tem uma hipersensibilidade tátil, ela tem uma sensibilidade maior, na recepção do estímulo tátil, ela vai ter esse estímulo modulado, tá? Vai receber esse massageamento, porque as fibras musculares vão deslizar com Tática. maior suavidade, vai ter uma irrigação muscular mais satisfatória, e com isso, esse melhor posicionamento, essa correção que a gente precisa, vai ser realizada com maior eficácia, tá? A bandagem 4D ou 4-way, que a gente chama, que é essa que tem elasticidade nas quatro direções, ela é muito eficiente para tudo aquilo que a gente precisa suavizar, tá? Então, se eu tenho uma criança que tem um tônus espástico, né, ela tem um tônus muito elevado, a aplicação da bandagem correta, no caso, a bandagem 4-way ou a 4D, que é dinâmica, ela vai trazer um resultado muito mais eficiente, Entendi. né? No caso, se Então, é uma assim, hipocinesia, assim, ou uma hipotrofia, aí não seria essa. ela até Ou a pode ser forma de aplicar para inicialmente. Isso, por quê? Porque ela traz uma estimulação num quadrante maior, né? Como entender. ela tem as quatro direções funcionando ao mesmo tempo, ativando ao mesmo tempo sensorialmente,
esse estímulo vai ser, vamos dizer, espalhado, né? Ele vai ter um alcance maior, tá? E o nosso cérebro, ele leva no máximo 20 a 30 minutos para o período de Ajustar. adaptação desse estímulo, né? Então, assim, é muito bom manter essa bandagem aplicada, principalmente nas primeiras sessões, que é para o sistema nervoso se adaptar, né, a esse estímulo. E só então a gente entra com técnicas corretivas. Um Entendi. exemplo que eu acho interessante citar é que a pisada do paciente com TEA, por exemplo, né? Uma pisada sempre, na maioria das vezes, na ponta dos pés, Uhum. né? A gente tem que avaliar o quê? Se isso é apenas pela condição, né, de ser uma criança, um paciente com autismo, ou se é uma questão sensorial. Normalmente, ela é ligada à postura do autista, né? Então, nós temos que trabalhar com a bandagem funcional, com um percentual de tração mais elevado na região de calcâneo, e para depois distribuir o restante dessa estimulação. E Entendi. assim, imediatamente essa resposta motora se manifesta. Sim, é E impressionante. depois, se quem entrar no meu Instagram vai ver vários vídeos de crianças Vou colocar é, aqui. com essa, com essa pisada inicialmente na ponta dos pés e que em seguida já se mostra com uma pisada mais em região de calcânio, que é a marcha mais adequada, inicialmente em calcânio, para depois distribuir esse estímulo, né? E um dos efeitos que a gente mais percebe é que a partir do momento que a resposta motora se manifesta, a tendência da criança é de correr. Ela corre, 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 batendo esse pé no chão, porque é uma resposta automática de um estímulo novo que ela não conhecia. Então, é uma região do corpo que ainda não tinha vivenciado a experiência da marcha, de uma pisada adequada. E isso vai se manifestando e se modulando até que se torne efetivo. Então, é muito interessante a observação desse antes e depois. Uhum. Entendi, que incrível, né? Porque assim, vou tentar, como leiga nesse assunto, traçar um raciocínio aí em cima do que você falou. Então, primeiro a gente coloca o corpo no lugar certo, né? Então, posicionamento físico no lugar certo, com o taping. E aí, depois de algum Uhum. tempo, naquela marcha, pisada certa, tudo organizado, a postura organizada e tal, o cérebro vai entender aquilo como um novo padrão de comportamento e vai sustentar aquilo mesmo sem o tape. Então, fica um processo duradouro, permanente. Exato, exato. O que a gente tem que sempre reforçar é que a bandagem ela é um recurso a mais. Então, por exemplo, enquanto terapeuta ocupacional, eu vou aplicar a bandagem e vou colocar uma atividade terapêutica onde essa criança pise o calcanhar, possa ter uma atividade Simular aquela linear e área. progressiva, que é bem interessante, porque a corrida, a marcha, ela é linear e progressiva. Você vai sempre adiante, ou mesmo que você caminhe para trás, mas sempre mantendo um padrão de marcha. E eu acho interessante que eu já fiz essa experiência de associar a bandagem, por exemplo, com o uso de um pé de pato. Olha que interessante, tá? Porque o pé de pato a gente tem que pisar primeiro o calcanhar, porque senão você não anda, né? Então a gente, enquanto TO, tem esse raciocínio de que recurso terapêutico utilizar. Então a gente associa recursos para que se alcance o mesmo objetivo, né? E a bandagem terapêutica, ela varia muito no estímulo e na resposta de acordo com o que é utilizado em percentual de tração. Muitos objetivos não necessitam a aplicação de tração. Então, sempre que eu for aplicar uma técnica onde o objetivo é diminuir tônus muscular
relaxar um músculo, alongar um músculo, ou até mesmo ter o alívio de dor, essas técnicas não são utilizadas com tração. Então, elas são ideais também para se utilizar as bandagens dinâmicas. Porque a bandagem dinâmica, ela tem uma característica muito individual, que se eu traciono ela na largura, ela diminui em comprimento. E se eu traciono no comprimento, ela diminui em largura. Né? Então, esse é o processo de, por exemplo, um massageamento de uma estrutura espástica. É porque ela só né? traciona uma direção. Não, a gente não precisa aplicar tração nela. Entendeu? Porque ela acompanha a mobilização da pele e do próprio organismo. Entendi. Então, a gente só tem que esticá-la, né? Não é tracionar, são coisas diferentes. Entendi. Esticá-la e aplicá-la sobre a região que está necessitando daquele estímulo. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu pego uma mãozinha que tem um padrão de flexão, alguma coisa no gênero, e trabalho primeiro o relaxamento dessa estrutura, né? Para posteriormente fazer, por exemplo, a ativação da cadeia de músculos, especificando o extensor comum dos dedos, por exemplo, para o alongamento desses dedos. Eu jamais vou conseguir um resultado de alteração postural se a gente não pensar em musculatura agonista e antagonista, né? A agonista é aquela que exerce a função e o antagonista é aquele que faz a ação contrária exatamente para o equilíbrio dessas funções. Então, eu tenho sempre que pensar nessas duas possibilidades quando eu busco um movimento equilibrado. Entendi. Né? Então, assim, é muito importante que se use a bandagem correta. Entendi. E hoje, infelizmente, no Brasil ainda não se encontra com abundância no comércio, de modo geral, as bandagens dinâmicas. Mas, como eu já consigo importar esse material até em maior quantidade, indo pelo meu Instagram, a gente consegue fazer com que chegue até vocês, até as pessoas interessadas. E é interessante porque para compra, né? Os próprios familiares, os cuidadores, eles percebem a eficácia e vêm buscar os materiais mais adequados. Né? Então, assim, normalmente nas minhas viagens e nos cursos que eu ministro, eu levo comigo material para poder dispor para essas pessoas que estão em localidades nas quais ainda isso não chega, esse material não chega. Entendi. E me diz uma coisa, quem são os profissionais, quais são os profissionais habilitados a trabalharem com as bandagens, né? Porque eu já vi o uso da bandagem para infinitas coisas, tipo atleta usa para dor, para reabilitação muscular, eu já vi que nem você já colocou em mim, né? Para sinusite, para travei do pescoço, colocou em... Então, assim, usa para várias coisas, né? Tipo, o negócio é milagreiro. Quem pode, né? Porque assim, eu já vi fisioterapeuta aplicando, já vi professor de educação física aplicando. Como que é esse negócio aí? Quem pode, quem não pode, o que está certo, o que está errado, porque isso é muito sério, né? É muito sério, muito verdade. Sério. Um negócio desse mal aplicado, da mesma forma que o bem aplicado resolve o problema, o mal aplicado cria um BO. Então, claro, pode desencadear um problema, né? Existe, assim, uma questão muito importante, e não é só no Brasil, isso é uma situação, vamos dizer, mundialmente conhecida. Não existe uma única área que possa fazer uso das bandagens, tá? A gente vem buscando que exista pelo menos uma resolução que defina aos profissionais de saúde a utilização, né? Hoje, isso tanto que a gente vê vender em cursos de bandagem por R$50, 2 horas de aula, e até para o pipoqueiro, se quiser, entendeu? Então, assim, é muito sério, porque quando mal aplicada, realmente ela pode repercutir em algo mais grave, né? O que acontece? Cada profissional, citando, por exemplo, terapeutas ocupacionais, que é o meu caso, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
o próprio educador físico, médicos, enfermeiros, todos podem fazer o curso, né? Desde que utilizem dentro do código Da de sua ética área. e da competência da sua profissão, Perfeito. né? Então, eu nunca vou indicar que um educador físico, por exemplo, faça reabilitação, mas ele pode fazer a ativação, o suporte, né, músculo esquelético, para que o atleta dele tenha um desempenho otimizado. Entendi. Tá? É diferente, por exemplo, de um fisioterapeuta que trabalhe com atletas, que vai fazer o processo de acompanhar o processo de reabilitação desse paciente, desse atleta, ou a área que for específica dele, e utilizar as técnicas dentro da sua prática clínica, da sua prática profissional. Porque o processo terapêutico ele é um processo longo. A bandagem ela é um recurso terapêutico que traz resultados imediatos, mas que para esse resultado imediato se tornar efetivo, né, verdadeiro, e vamos dizer, não dependentes da bandagem, nós temos que seguir um caminho, né? Então, tudo ele é feito de acordo com técnicas que são provenientes de métodos diferentes. Né? Entendi. Então, existe o método original, que é o método Kinesio Taping, foi desenvolvido, criado pelo Dr. Kenzo Kazi, que é um quiropraxista coreano. Então, aí já mostra para gente que um massoterapeuta pode fazer o curso? Pode, desde que ele use dentro do que é o objetivo da profissão dele. O quiropraxista pode? Pode, dentro da sua competência. E assim a gente segue. Então, eu tenho médicos, tipo reumatologistas, fisiatras, neurologistas que já fizeram o curso, né? E que indicam, quando não aplicam, indicam o tratamento com as bandagens. Então, essa questão de quem vai aplicar, ela é bastante delicada, porque em algumas marcas de bandagem, dentro do próprio invólucro, da própria embalagem, vem vamos dizer assim, um Modo de pequeno aplicar. manual que a pessoa acha que é só seguir aquilo e pronto, tá? E assim, realmente, se não for bem aplicado, repercute em uma dor mais forte ou numa reação neuromuscular, é, vamos dizer, alterada, Fisiológica até. exato, que não é o indicado. Então, assim, eu já vi, inclusive saiu há tempos atrás na Folha de São Paulo uma página dizendo que era efeito placebo, né? E aí eu digo, gente, provavelmente essa pessoa não conhecia do que ela estava falando, né? Eu tenho já a prática com bandagem desde 2007, então tenho uma longa jornada de prática mesmo, na qual eu desenvolvi esse raciocínio clínico, porque é importante que você entenda o que você está fazendo. Não é decorar duas regras e tratar todas as pessoas com base naquilo, Ele é né? muito Existem as regras personalizado. básicas. Exato, existem as regras básicas. Por quê? Porque se eu tenho eu vou aplicar uma técnica da origem muscular em direção à inserção muscular e vou aplicar tração, eu vou ter um resultado que é de aumento de tônus, de suporte articular, de tudo que é para mais, né? Eu falo, aumenta a consciência corporal, porém limita e diminui a mobilidade, o movimento, tá? E ao mesmo tempo, se eu trabalho de inserção para origem muscular sem tração, eu estou trabalhando alívio de dor, relaxamento, alongamento, que é o inverso. Simplesmente é o inverso. Então eu não posso simplesmente colocar da minha cabeça e aplicar a tração que eu quiser, ou com o material que eu quiser, com o produto que eu quiser. Existe aquilo que é o indicado e o mais adequado, Entendi. tá? Então, nós precisamos, sim, procurar um profissional habilitado, né? Que trabalhe com o método mais indicado para o meu paciente. Então, se eu tenho atleta, eu tenho os métodos da marca Hot Taping, que são o Facial Movement Taping, que é liberação miofascial para melhora de performance,
tem o Power Taping, que contribui na prática, por exemplo, do CrossFit e de cada esporte. Para cada esporte tem aquelas técnicas indicadas. Para quem pratica o CrossFit tem as técnicas indicadas. Ele é voltado para atleta, né? Então, o que eu tentei fazer e que eu venho desenvolvendo e obtendo bons resultados? Eu juntei todos esses métodos e raciocinando por quê, para quê e como, eu fui aplicando em pacientes neurológicos, que era uma área que ainda não se tinha nada estudado, né? E o paciente neurológico, eu sempre digo que quem faz o difícil, depois faz o outro com maior facilidade. E o neurológico é aquele que ele é de resultado mais moroso para ser efetivo. Porém, as pessoas têm uma motivação muito grande, porque vê um primeiro resultado que anima e que deseja, passa a querer participar e realizar todas as etapas do tratamento. Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você atende pacientes neurológicos aqui em Campo Grande? Hoje em dia eu atendo só dentro de projetos. As pessoas podem ter acesso a isso, né? Normalmente eu tenho encaminhado os pacientes para profissionais que já fizeram a formação comigo e eu pessoalmente trabalho dentro de alguns projetos nos quais eu sou chamada, né? Então, assim, já trabalhei, por exemplo, tive um resultado maravilhoso e que eu sempre gosto muito de pontuar, no Hospital São Julião com os pacientes rancênicos. Quer dizer, é um paciente que tem uma pele muito debilitada, porém ele tem muita dor pela neurite rancênica, e que eu junto com a Laura Beladelli, que é a TO do Hospital São Julião, desenvolvemos então esse trabalho dentro do ambulatório e conseguimos resultados maravilhosos. Já fiz atendimento dentro, por exemplo, do projeto das gestantes diabéticas do Hospital Universitário, com a doutora Ana Pegorari, que foi assim também com excelentes resultados, acompanhando inclusive as gestantes no momento do trabalho de parto, aliviando a dor da dilatação do quadril, a dor pélvica. Assim, já atendi dentro da UTI neonatal do Hospital Regional, da pestalose, do cotolengo. Então, assim, é uma lista extensa de projetos que eu gosto muito de fazer, né? Então, assim, e por meio... Se interessar, assim, quiser aplicar, entre em contato com você e você encaminha para a pessoa mais indicada para o caso específico, né? Porque, Isso, do caso específico. Cada caso Exatamente. Precisa de uma análise individual, personalizada. Exatamente. E essa é uma área, vamos dizer assim, porque inclusive eu e a doutora Ana Pegorari estamos desenvolvendo o módulo Beauty Taping, que atende, inclusive, intraoperatório de cirurgias estéticas. Nossa. Então, assim, a gente está abrangendo... Hoje eu tenho 7... o taping da beleza, né? E lógico, porque a gente está trabalhando com músculos, então são músculos que respondem sim, né? Hoje eu tenho, então, o módulo reabilitação de membro superior, que entra criança, adulto e todas as condições alteradas, né, dos membros superiores. O neurotaping, que normalmente eu atendo dos adolescentes para os adultos e idosos com comprometimento neurológico. Esse beauty taping, que ainda vai ser lançado aqui em Campo Grande, mas que já tem bastante procura, que é a parte mesmo de estética e de pré, intra e pós-operatório das cirurgias estéticas, reconstrução, essas coisas. Tem o Taping Kids, que é menina dos olhos também para mim, que atende as crianças e que pega também crianças com questões unicamente ortopédicas, como também pega neurológicos, síndromes e todas as alterações. O Fonoband, que é exclusivo para os fonoaudiólogos, né, para realmente trabalhar as áreas de competência da fonoaudiologia. O Orthotape, que entra um pouquinho em cada um deles, e o Athletic. Então, assim, hoje temos uma vasta gama de módulos nos quais a pessoa se insere dependendo da área de competência da sua atuação profissional. Entendi. Né?
E assim, sempre eu gosto de reforçar que o que eu faço é ensinar as técnicas, ou as que eu já aprendi, ou as que eu já desenvolvi, para que os profissionais utilizem cada um dentro da própria área de atuação, né? Não Sim. estou ensinando ninguém a exercer a própria profissão, e sim a utilizar um recurso terapêutico que é bastante inovador e eficaz. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo, tipo, vamos pensar assim, na marcha da criança com TEA, né? Aquele pezinho levantado lá que você estava falando como exemplo. Você aplicou o tape. Na hora a gente já percebe o reposicionamento mais funcional, né? Isso. Do membro, né? Do pé Uhum. certo, da Isso. marcha e tudo. Uhum. Uhum. Você tem uma ideia assim de quanto tempo a criança vai precisar passar por esse tratamento, trocar essas bandagens até que isso se torne algo definitivo? Então, porque assim, às vezes a Olha, mãe minha está assistindo a experiência. gente aqui e tem essa questão com o filho, às Uhum. vezes pensa, nossa, deve ser muito caro, deve ser um ano de tratamento, sei lá. Clarear em Uhum. relação Não, a essa situação não chega a tanto, né? Uma coisa que é importante a gente avaliar antes de poder fazer um prognóstico de tempo são os comprometimentos que essa criança apresenta. as A comorbidades. gente tem, sim, a gente tem algumas crianças, por exemplo, com TEA, que têm ao mesmo tempo síndrome de Down. Então, ele tem um tônus rebaixado. Outros têm paralisia cerebral. Então, muitas vezes são espásticos e têm um tônus aumentado. Em outros momentos, ele tem só TEA e a gente vai tratar só o específico. Já tive paciente, por exemplo, que com 13 sessões, com 13 trocas de bandagem, e isso, vamos dizer, vai repercutir em um determinado período de tempo, a partir de nós podermos detectar quantos dias a pele Ele dessa consiga. criança, desse paciente, suporta o contato com a cola da bandagem, porque a gente utilizado tração, porque é uma atividade, é uma técnica corretiva. As técnicas corretivas, normalmente, a gente tem que aplicar a tração. Então, tudo isso tem que ser colocado numa balança, tá? Mas Uhum. eu já tive, com muita eficácia, resultado de uma criança com TEA e com paralisia cerebral, que com 13 trocas estava pisando tranquilamente com o pezinho todo no chão, Nossa, tá? que incrível. É A muito gente, rápido, né? exato. Porque se Então, o que você que for pensar assim, acontece? numa fisioterapia convencional ou numa terapia ocupacional convencional, isso levaria anos, né? Porque assim, a gente Talvez trabalha nem com alcançasse, né? a gente trabalha primeiro com o alongamento de uma estrutura, né? Que vai ter que vir um alongamento de panturrilha, de região plantar, para que esse tornozelo seja mais maleável, mais móvel, para então conseguir fazer um novo posicionamento. Eu não vou pegar esse pezinho e colocar numa posição. Tem que ter um processo de preparação, um bom manuseio, uma liberação miofascial, muitas vezes, uma estimulação para que o líquido sinovial venha a ser produzido suficientemente para o deslizamento dessa Uhum. estrutura musculoesquelética. Então, é todo um processo. E realmente, principalmente quando se trabalha em equipe, e isso é uma coisa muito legal, a físio e a TO junto nesses momentos e trabalhando, por exemplo, a marcha, a questão sensorial. Hoje nós temos a integração sensorial como um recurso maravilhoso que entra muito também, inclusive, nas questões do TEA. E junto é um conjunto de recursos que facilitam que esse resultado seja verdadeiro, seja efetivo, né? Mas também tem a contrapartida, que é a dedicação dessa família, realizar mesmo tudo que a gente recomenda que seja feito em casa, para que seja completo e que seja realmente um resultado efetivo. Tá? Então, assim, realmente a gente consegue esse resultado e os pais normalmente ficam muito empolgados e muito Nossa, felizes, né? imagino. É, e eles colaboram com isso, né?
Em algumas instituições, inclusive, onde são com finalidade filantrópica, nós oferecemos esse material e realizamos esses atendimentos. Normalmente, as instituições acabam adquirindo os produtos, fazem as licitações, tudo de acordo com o que tem que ser feito, e vendo o resultado e principalmente atendendo a solicitação dos pais e tudo, eles passam a demandar a compra dos materiais para que seja Aí você aplicado aí aplica ou treina sistematicamente. alguém se Sim, prepara para fazer. sistematicamente aplicado. Então, eu já fiz várias vezes, desenvolvi cursos, ministrei cursos dentro de instituições aqui de Campo Grande, como a Pestalozzi, como o Cotolengo, para fazer essa demonstração, né, desses resultados. E, posteriormente, então, essas instituições se voltam realmente para esse recurso. O próprio Hospital São Julião adquire as bandagens em grande volume, aí eles fazem essa compra, vamos dizer, direta mesmo do comércio e dos representantes, para terem e disporem esse material para obter esses resultados. Então, assim, é muito interessante o trabalho em equipe, porque dentro de um mesmo objetivo, cada um trabalha à sua maneira. É muito legal mesmo. Eu sempre, esses dias eu estava conversando com uma colega que é neuropsicopedagoga também. A gente estava falando sobre a diferença de uma equipe multidisciplinar e uma equipe Uhum, interdisciplinar. Porque com às vezes é certeza. assim, o psiquiatra infantil encaminha o paciente para cá. Aí a gente avalia o paciente. Aí a gente precisa passar um feedback para o médico poder desenvolver um protocolo, né, um tratamento, alguma coisa adequada. Só que ele manda o paciente para cá, mas ele não te atende. Aí como que você vai traçar um plano de ação, né? Como que eu vou montar um treino de neurofeedback ajustado com a medicação que ele está passando, né? E a outra psicopedagoga fazer a terapia com ele lá ajustada para o que precisa, se a gente não consegue ter essa integralidade no processo. Então, às vezes é Com certeza. multidisciplinar, tem um fonoaudiólogo, tem um psicólogo, tem um médico, mas ninguém se conversa, ninguém interage, ninguém comunga das informações. Aí não adianta. Precisa ser uma E equipe acabam interdisciplinar. trabalhando objetivos diferentes, né? Não se completam, né? É Aí demora importante muito que mais haja. tempo, a gente perde oportunidades terapêuticas incríveis se todo mundo estivesse trabalhando de uma maneira integrada, né? Então eu sempre falo, Com gente, certeza. equipe interdisciplinar, por favor, né? Todo mundo interagindo, trabalhando Com junto, porque certeza. Até porque, né, Sofia, um profissional não substitui o outro, não, e né? cada um vai trabalhar Isso tem dentro que da sua ficar, área, né? isso tem que ficar muito claro, principalmente para o familiar que traz o paciente. Dentro da minha área, a gente ainda vê muita confusão entre físio e TO, por exemplo, porque às vezes o familiar não entende qual é a diferença, né? E essas diferenças são fundamentais. Tudo o que está ao redor do paciente para a terapia ocupacional é um recurso terapêutico. Então, nós temos que utilizar o contexto do paciente. E tudo, sem exceção, qualquer instrumento, equipamento, utensílio, mobília, o que for, é recurso terapêutico para o terapeuta ocupacional, desde que se encaixe naquele objetivo que foi traçado, né? Uhum. Enquanto a gente tenta muitas vezes explicar isso até para o próprio médico, né? Vamos dizer, o chefe clínico dessa equipe, e, e nós temos que pontuar onde está a diferença de uma coisa e outra. Há poucos dias, eu conversando com um geriatra, falei, olha, tal paciente precisa de um terapeuta ocupacional. Aí ele falou, não, mas ele não tem, esse paciente não tem mais cognição. Falei, não, mas terapeuta ocupacional trabalha com a reabilitação corporal física. Peraí, você não está entendendo.
A gente vai fazer primeiro a adaptação do ambiente, dos utensílios, posicionar, adaptar uma cadeira de rodas, a cadeira de banho, todo o procedimento, todos os procedimentos que envolvem o dia desse paciente, mesmo que ele esteja alheio à consciência. Então, Então é assim, porque é não tem muito consciência, deixa o mais. cara lá jogado e tá tudo certo. Exato, é muito mais do que Que bizarro, né? cognição, né? Então, assim, a gente, como terapeuta ocupacional, a gente vem mesmo plantando essa semente de que há uma diferença primordial entre cada uma das profissões, né? Uma área que eu acho assim que é de extremo ainda desconhecimento, e eu acho incrível e acho que precisa ser divulgada, é a questão do neurofeedback para as questões motoras, né? Eu acho assim, Nós você já tivemos tentou esse. trazer esse curso e assim, a Vai ter gente vê que as agora, pessoas dia não. 23 e 24, vai ter curso aqui no Instituto, tá? O pessoal de Curitiba, da NeuroWork, tá vindo para dar o curso aqui. Eles são maravilhosos, assim. Qualquer profissional Então, da e área de aí saúde pode fazer. sempre que eu falo nesse recurso para colegas e tudo, eu falo, olha, tem que fazer primeiro o primeiro módulo, né? Vamos dizer assim, que eu também não sei exatamente, e depois a questão motora. Porque aí Isso, você completa um processo, isso. né? E é mais um recurso importantíssimo, né? E o que é interessante é que os planos já estão cobrindo, né, Sofia? Os planos já estão cobrindo. Eles dão um reembolso, né? Porque o que acontece? Exato. O neurofeedback, ele dá um suporte para tudo que o cérebro precisa executar. Então, por exemplo, se você está acompanhando uma mudança aí de marcha de um paciente autista, né? Você vai colocar o taping nele. O neurofeedback vai vir, eu entro com o neurofeedback para estimular ondas sensório-motoras no cérebro dele. Então, eu venho e estimulo SMR. Ele vai fazer onda sensório-motora o tempo inteiro. Então, vai potencializar o que você trabalharia em 6 meses, de repente você consegue em 3, com recurso associado, né? Então, Exato. precisa ter uma pessoa que é com especialização nessa área para entender qual parte do cérebro vai fazer ativar essas ondas Exato. sensório-motoras, qual é até Uhum. onde eu posso ir para que ela não seja prejudicial, para que ela seja funcional. E aí, o que eu preciso inibir que pode estar atrapalhando a expansão dessas ondas para junto Que fazer faz toda a diferença, toda, né? toda a Toda a diferença. diferença. O neurofeedback é muito parecido com o Temping nesse sentido, porque além dele ser personalizado e individualizado para cada cliente, a gente tem que ter esse olhar clínico de o que eu inibo, o que eu potencializo e o que acontece quando eu faço isso. E não existe um E protocolo cada igual para todo paciente, mundo. é Existem isso os que eu falei, cada paciente protocolos. tem uma resposta, né? Isso. Porque existem os Uhum. protocolos, mas não existe cérebro igual. Inclusive, é Exatamente. muito perigoso. Hoje a gente tem algumas marcas de neurofeedback que vendem pacotes prontos. Então, o cliente É. chega lá e fala: Olha, eu tô com ansiedade. Então, tá, a ansiedade é esse treino. Bota lá o cara para treinar a ansiedade. Só que, às vezes, Uhum. a ansiedade dele é decorrente de uma outra coisa, não só de uma ansiedade do dia a dia. E aí eu Uhum. inibo aquela área que eu não podia inibir e não trato onde precisava tratar. E em vez de eu ajudar o paciente, eu atrapalho. Então, se vocês forem trabalhar, fazer qualquer coisa com neurofeedback, só aceitem tratamentos que façam o mapeamento cerebral antes. Porque aí a Era o que eu gente ia vai dizer olhar o agora. seu cérebro e fazer algo Uhum. personalizado para ele. Uhum. Porque cada Uhum. cérebro funciona de um jeito. Não existe um cérebro igual ao outro. Não existe. E principalmente os que já têm Não uma existe um lesão ser cerebral, humano né? igual ao outro, né? Exato. Imagina em Eu falo condições muito, né? especiais. Porque às vezes as pessoas rotulam, né? Ah, tal pessoa tem paralisia cerebral. Uhum. Para os leigos, é tudo igual, né? Ah, a Só que pessoa tem não, síndrome de Down. É tudo igual. Não é. não é. O que eu uso, eu posso pegar 10 pacientes com o mesmo grau de comprometimento, com o mesmo CID, e as respostas serem exclusivamente diferentes para cada um. Então, eu posso fazer a mesma técnica, com a mesma tração ou sem, e ter respostas absolutamente diferentes.
E isso tem que ser entendido, primeiro de tudo, pelo profissional. Então, É. por isso que eu digo que eu desenvolvi um raciocínio clínico. Eu nem gosto de chamar de método. Eu não costumo chamar de método. Eu trabalho com técnicas, mas é um raciocínio. Então, durante o curso, eu começo falando lá do beabá do sistema nervoso, para que no final, quando a gente for atender os pacientes, que é bem legal porque a gente faz a prática com pacientes, agora, graças a Deus, a pandemia está, Tá né, no permitindo. final, a gente conta que esteja no final, para poder retornar esses atendimentos presenciais durante o curso e o profissional que está ali para aprender tenha esse contato, mão na massa mesmo, das dificuldades que se tem na hora de aplicar, das reações que o paciente pode ter e principalmente dos resultados. Então, assim, eu faço questão de dizer isso. Cada paciente é diferente um do outro. Não existe como dizer que é um padrão único de tratamento para um padrão único de características e sintomas, Sim, né? e É bem existe, diferenciado. eu não sei na sua área, mas existe aqui, por exemplo, com o neurofeedback, às vezes a gente faz um treino, monta lá um raciocínio clínico de acordo com o cérebro daquela pessoa, e aí aquilo não vai, né? Tipo o seu caso do tratamento para insônia, né? No começo foi super bom, e depois ele foi perdendo é, a eficácia. Aham. Porque a gente tem que olhar todo o contexto do paciente. Medicação que está tomando, grau de ansiedade, se está com uma boa absorção intestinal, porque os neurônios eles começam lá no intestino a ativar e absorver os nutrientes que fazem toda a diferença depois na secreção dos hormônios. É tudo, é um monte de coisa que uma coisa completa a outra, né? Então, não dá para a gente rotular e não dá para a gente falar isso vai funcionar assim ou isso vai funcionar assado. Por isso que é muito Uhum. importante que as pessoas procurem profissionais realmente habilitados, né? Realmente credenciados e capacitados, né? Porque às vezes a pessoa vai, faz o Exatamente. curso, se habilita, mas não está capacitada. Eu falo muito que tem, Acontece. tem, Então, tem, tem procurar pessoas que vêm. indicação, procurar resultados, né? Assim, para Isso, realmente conseguir ter o benefício dessas técnicas, porque são técnicas novas, são técnicas inovadoras, que pensam fora da caixa, né? Que exato. até às vezes os E próprios assim, a médicos gente não tem, conhecem. a gente tem que ver se a pessoa realmente ela conhece o que ela está fazendo, né? E Sim. não apenas assim, então tá, vou seguir tal protocolo e pronto. Não adianta colecionar certificado, né? Eu falo muito isso. Vamos aprender, e eu sempre dou assistência e supervisão dentro de grupos de WhatsApp de cada curso que eu ministro. Então, assim, eu vou sugerindo, vou opinando, vou corrigindo, né? Acompanhando todo esse processo dos profissionais que inicialmente estão começando a trabalhar com esse recurso, né? Exatamente porque ele é um recurso que vem com respostas diferenciadas, né? E a gente só Porque vai quando pegando você jeito vai na trabalhar prática. com. Gente, não. Se você trabalha com algo que é preto ou branco, é aquilo que você vai esperar. Agora, se você está fazendo uma mistura de tinta, você nunca sabe o que vai O dar, que que vai dar, né? com certeza. Então, a gente tem que saber analisar cada situação e cada paciente. Mas Então, é bem isso mesmo. A gente pode até, inclusive, fazer um teste aí, ver se o neurofeedback ele acusa essa estimulação sensorial. É bem provável que com sim. certeza, hein? Eu ia até É falar, no bem congresso provável. desse final de semana, eu participei de um congresso nacional, foi em Guarulhos, eu participei online, não consegui ir. Tava de passagem comprada, tudo certo. No final das contas, acabei não indo, porque outras questões, mas eu acompanhei tudo e teve uma apresentação de um trabalho, tiveram vários trabalhos incríveis, mas de um educador físico que trabalha com neurofeedback e com treinamento de alta performance de atletas da seleção nacional Ó, de, acho que era vôlei, handball, não sei. Enfim, e ele comentou em um certo tempo lá da palestra sobre a utilização
de taping, de bandagem, Olha, né? que legal. E que ele mensurou com biofeedback. A Olha, questão da então tá bom. irrigação, Porque eu já vi muito mensurar com legal. eletromiografia. A eletromiografia já Aham. acusa bem, o ultrassom já acusa, E eu estou mas o trazendo o biofeedback a gente. biofeedback para cá. Eu vou começar a trabalhar com o biofeedback. Ele é mais simples que o neurofeedback, mas para alguns casos ele é mais eficiente. Como eu tenho atendido Entendi. bastante pessoas com TEA, o biofeedback para o TEA, no início, ele é mais fácil, porque é para você conseguir colocar a Aham. touca com os eletrodos todos na cabeça da criança, eles ficam muito agitados. Então, a gente foi desenvolvido um protocolo agora de trabalhar primeiro com biofeedback para dar uma acalmada, e aí depois de 10 sessões a gente entra com neurofeedback. Que Então, porque legal. o biofeedback treina o quê? A respiração, a pessoa entrar em coerência cardiorrespiratória que deixa ele mais Uhum. relaxado. E aí depois disso a gente entra, né? Então ele fez, Interessante. eu achei que interessante, né? Porque o biofeedback Interessante. é por perfusão sanguínea, né? Que você mede. Então, Então, exato. você Que legal. consegue mensurar super bem a bandagem, né? Deve ser bem legal. Vamos fazer essa experiência. Vai Vamos. ser muito bom. E vamos Também, continuar inovando aí, né, nesses caminhos. Vamos né? continuar trabalhando. Como diz o Marcelo, você não vai parar de estudar nunca. Eu falo, eu não, eu adoro, para que eu vou parar? Não, e quem parar não evolui, né? Porque eu falo, a ciência não para. E hoje em dia, quando a gente avalia, principalmente, a gente vê muito em artigos e tal, ah, tal coisa com base em evidências. Com base em evidência virou um termo da moda, É. né? E nem Cadê as tudo é evidências? realmente com base em evidência. É. Porém, a gente tem que começar a coletar dados com base em evidências e em resultados, exatamente para que tudo se torne uma ciência fidedigna, né? Eu penso sempre assim, Comparável, né? Porque eu acho que a gente tem que ter comparável. parâmetros para comparar, né? Aham. E hoje com essas resoluções, e principalmente com a resolução 532, né, que você pode mostrar o antes e o depois da evolução do teu paciente, né? Como ele estava, ou como ele desenvolvia determinadas funções e posterior às aplicações de bandagem e tudo mais, a gente vê resultados muito incríveis. E eu creio que da mesma forma com o biofeedback e o neurofeedback, né? Sim, com certeza. São recursos que vêm aí ganhando espaço e quem acompanha a evolução da ciência acompanha esses recursos. Com E a gente vem acompanhando os resultados deles, né? Que são certeza. mesmo Muito visíveis e perceptíveis, né? Com certeza. Bom, mas nosso tempo está acabando, vai cair a live. Eu queria te agradecer Tá. muito, muito, muito. Dizer que eu sou muito fã do seu trabalho e de você. Obrigada. Eu da mesma forma. Eu da mesma forma. E Vamos lá, vamos vamos continuar essa combinar parceria que está dando certo. outras vezes para a gente explicar um pouquinho, falar mais sobre isso, porque eu acho que é um tema que tem que estar sempre por aqui para as pessoas poderem ter acesso, né? O objetivo mesmo da Obrigada. sequência de lives e do simpósio é trazer informação, né? E sempre com os profissionais mais capacitados em cada área aí. Obrigada. Então, tá. Obrigada. Eu que Beijo. agradeço a oportunidade mais uma vez, Sofia. Sucesso para você. E vamos continuar divulgando esse trabalho, esses resultados. E sempre que você quiser, estou à disposição. Um Tá bom. abração. Um beijo e Tchau, obrigada por tchau. todo mundo que esteve por aqui com a gente. Imagina. Obrigada a todos. Tchau.